Muito obrigada, Álvaro Vasconcelos, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. O Álvaro lançou o Fórum Demos e talvez nos queira começar por explicar o que é o Fórum Demos. Então, um grande prazer estar aqui consigo. O Fórum Demos é uma iniciativa que foi lançada por um grupo de cidadãos portugueses e brasileiros, aliás, e alguns do norte da África, preocupados com as ameaças que pesam sobre a democracia. Fizemos um manifesto logo a seguir à eleição de Trump e dissemos que a democracia está ameaçada em vários países do mundo e é preciso reagir a isso e criar uma estrutura para analisar e combater esta vaga autocrática que ameaça as democracias no mundo inteiro e na Europa também. E como é que veem as democracias europeias no momento em que a Ucrânia é invadida pela Rússia? Então, a invasão da Ucrânia há duas dimensões em relação ao nosso tema do Fórum Demos e da defesa da democracia, são democracias liberais, que são as únicas que existem, mas são também aquelas que permitem maior progresso social. A invasão da Ucrânia mostra que as democracias estão ameaçadas não só do interior, coisa que nós já sabíamos, veja-se o que se passa na Hungria ou na Polónia, com o aparecimento de correntes políticas e liberais que chegaram ao poder nesses países, e pela extrema-direita em vários países europeus. Mas não está só ameaçada do interior, também está ameaçada do exterior, e podemos dizer que Putin representa uma ameaça exterior às democracias europeias e certamente à vontade democrática dos ucranianos. O facto de haver uma ameaça externa às democracias não é nada que nós tínhamos identificado agora, ou seja, já tínhamos visto a relação entre Putin e Le Pen, a relação entre Orbán e Putin, a influência russa em algumas eleições. Portanto, é uma questão que é anterior à própria invasão da Ucrânia. Não, tínhamos essa noção de que Putin ativamente estava a promover correntes autocráticas de extrema-direita em vários países europeus e nas próprias eleições americanas, no apoio que deu a Trump. Uma outra coisa diferente é a democracia ser ameaçada por uma intervenção militar exterior. Porque eu estou convicto de que aquilo que mais temeu Putin e que levou à invasão da Ucrânia não foi a Ucrânia poder vir a ser membro da NATO. Isso faz parte, digamos, do discurso geopolítico justificativo da guerra. Foi a Ucrânia poder vir-se a consolidar como democracia. Veja-se o que se passou na Bielorrússia há pouquíssimo tempo, há 2 anos. Uma massa enorme de pessoas na rua a exigir a democracia e a pôr em causa a falcatrua eleitoral que tinha tido lugar. O que é que pensou Putin? Esta contaminação democrática também pode atingir. Já atingiu muitos países da Europa Central, nós sabemos. Atingiu, aliás, foi uma vaga que começou com a Revolução Portuguesa em 1974, se expandiu na Europa do Sul, para a Espanha e a Grécia nos anos 70, nos anos 80 na América Latina e nos anos 90 na Europa Central e de Leste. E começou a aproximar-se cada vez mais da Rússia. E o que Putin teme é 1 milhão de pessoas na Praça Vermelha a exigirem democracia. É a contaminação democrática que ele quer travar. Mas é por isso que nós temos que continuar a apoiar o povo russo, no sentido exatamente de podermos dar força àqueles que na Rússia querem um sistema democrático. Exatamente. Mas vamos falar também sobre defesa. Ou seja, é um debate longo, o papel da União Europeia e as competências da União Europeia em matéria de defesa. Eu lembro-me que em 2016 foi lançada uma cooperação estruturada permanente em matéria de defesa e discutimos isso aqui no Parlamento, na Assembleia da República, mas era uma cooperação permanente em matéria de defesa, onde havia um grupo muito limitado de Estados-membros da União Europeia que entraram e com finalidades muito específicas, ou seja, investigação, muito virado para a questão da investigação em matéria militar e em matéria de equipamento. Hoje nós somos confrontados com uma realidade diferente. E a minha questão é se acha que há hoje condições para que a União Europeia possa avançar mais em matéria de defesa e se possa tornar um bloco mais importante em matéria de defesa. Margarida, dentro e fora da NATO. Margarida, eu há tantos anos que defendo a ideia de uma Europa da Defesa. Aliás, pois eu sei, fui diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, onde promovíamos essa ideia como sendo uma nobre ambição da União Europeia. Não lhe posso dizer que há mais condições. O que eu posso dizer é que há mais necessidade. Mas a necessidade, na história da União Europeia, sempre que há necessidade, há um ambiente mais favorável a dar mais um passo.
Sim, mas é preciso dar um passo Exato. muito significativo neste caso. Um passo de gigante e não um pequeno passo. E há mais necessidade por várias razões. Uma, que já foi dita, que é que há as ameaças militares sobre os países membros da União Europeia, não é só sobre a Ucrânia, sobre os países membros da União Europeia, como é o caso da Finlândia, das Repúblicas Bálticas, da Polónia, da Roménia, aqueles que estão mais próximos da Rússia e mais próximos da Ucrânia, fazem com que a União Europeia tenha que garantir a segurança dos seus Estados-membros. E o que podemos dizer hoje é que a União Europeia não tem condições para garantir a segurança dos seus Estados-membros e, por isso, precisa dos Estados Unidos da América. Ora, os Estados Unidos da América é como esperar por Godot. Desta vez, por acaso, o Godot veio. Mas o que é que vai acontecer nos Estados Unidos da América depois das próximas eleições? Será que voltará um Trump e considerará que o empenho na defesa europeia não faz sentido e fará um acordo com Putin à custa dos europeus? Não sabemos. Portanto, essa é uma razão substancial para que seja preciso haver uma defesa europeia. Mas há outra que para mim é muito importante, que é, nesta resposta à guerra da Ucrânia, os Estados da União Europeia, muitos deles, decidiram armar-se. E, nomeadamente a Alemanha. A Alemanha vai dar um salto significativo, vai passar a ser uma potência militar. Ora, uma Alemanha, despendendo de 2% do seu produto na defesa, vai ser uma potência militar de primeiro plano. Ora, ou isso se faz no quadro da União Europeia, ou teremos uma União Europeia desintegrada, porque os Estados-membros que terão mais capacidade militar podem ter uma perspectiva meramente nacional e podemos pensar o que é que significa... Ou uma perspectiva europeia. Ou uma perspectiva europeia. No fundo, estamos numa situação semelhante à da pós-queda do Muro de Berlim, em que Mitterrand disse aos alemães: vocês têm que se integrar mais fortemente para que nós aceitemos a reunificação alemã. E daí nasceu o euro, para integrar melhor os alemães na Europa, alemães que eram economicamente mais poderosos. Os alemães que estejam militarmente muito poderosos têm que ser integrados na União Europeia. Temos de dar um salto semelhante ao que se deu com o euro na área da defesa, porque senão a Europa estará numa situação muito difícil. Aliás, é muito interessante, um ex-ministro alemão disse-me um dia: mas vocês querem que a Alemanha gaste 2% do seu produto interno bruto na defesa? É muito dinheiro. Eu não quero. E o que estava em causa era isso mesmo. Uma coisa é ter 2% para a defesa alemã e outra coisa é ter 2% do PIB alemão para contribuir, obviamente, para a defesa alemã, mas no contexto da União Europeia. E acho que um fator importante, que interessa olhar para ele, é o facto do somatório, da soma da despesa em defesa dos 27 Estados-membros da União Europeia ser superior ao financiamento da despesa da defesa russa e, de facto, a União Europeia ter menos capacidade, não ter capacidade de defesa e, de facto, eu penso que foi um momento em que a União Europeia percebeu que tinha que agir de forma diferente em matéria de defesa. Aliás, vai agora lançar um concurso público para a aquisição de equipamento, mas, sobretudo, um concurso conjunto. Portanto, não é aquisição de equipamento por parte de um Estado-membro, mas aquisição conjunta de equipamento de defesa. Mas eu devo dizer que quando nós negociamos o orçamento plurianual da União Europeia, 21-27, já aumentámos significativamente as verbas na linha orçamental de defesa, que era muito ténue, tinha muito a ver com o compromisso na cooperação estruturada permanente, que era intergovernamental e que o financiamento era, de certa forma, intergovernamental, e nós aumentámos significativamente a linha orçamental de defesa. Claramente é insuficiente. Portanto, temos que fazer mais esforços em matéria de defesa. Sem dúvida. E temos um bom exemplo que os europeus são capazes e que há algo de novo que se passa na Europa, que foi a resposta ao Covid. Não é? Foi algo absolutamente extraordinário. Como é que a Europa se uniu para responder ao Covid. A Europa demonstrou uma enorme compaixão pelos seus cidadãos, que é um conceito que, por exemplo, não existia na ação dos europeus quando foi a gripe. A crise, sim. Não, eu estava a pensar certo. Na chamada gripe espanhola. Não é? Não existiu essa compaixão. Morreram milhões e milhões de pessoas na Europa. E quando houve a crise financeira de 2008, também não houve uma resposta conjunta e nem uma resposta solidária e com compaixão dos Estados centrais da União Europeia, em particular da Alemanha.
Não, aliás, quando nós em 2010 falávamos em Eurobonds, éramos considerados utópicos, esquerdistas, todos os adjetivos que podiam ser utilizados. Hoje, na resposta europeia à crise, foi criado um fundo de recuperação chamado Next Generation EU, que assenta exatamente em Eurobonds. Sim, mas o programa de recuperação e resiliência é algo absolutamente novo e extraordinário. E é uma resposta de natureza completamente diferente. Se houve uma resposta neoliberal à crise de 2008, que se repercutiu na Europa mais tarde, em 2012, aqui em Portugal, 2013, por aí adiante, na questão do Covid, a resposta foi uma resposta não baseada nas ideias de Reagan ou Thatcher, foi baseada no New Deal de Roosevelt. Ou seja, foi uma resposta solidária e que correspondia absolutamente às necessidades. Mas os líderes estiveram reunidos 5 dias e 4 noites para chegarem a essa resposta. E o Parlamento Europeu teve aí um papel muito importante, porque nós insistimos imenso exatamente na criação desse fundo de recuperação. É verdade que o Parlamento Europeu teve um papel importante e que os líderes demoraram muito tempo a aceitar. Mas tivemos. Mas acho que mas acho que aí também devemos reconhecer que o presidente francês Macron teve um papel muito importante nisso e na capacidade que teve de se unir com os países da Europa do Sul, com Portugal, com a Espanha, com a Grécia, e criarem uma proposta conjunta e que disseram aos alemães, ou isto acontece, ou nós faremos sozinhos. O que, evidentemente, levou a Alemanha a repensar a sua política. E, evidentemente, hoje há uma alteração significativa. Porquê é que eu estou a falar disso? Porque isso é o bom modelo para o que temos que fazer no domínio da defesa. Ou seja, um programa, um PRR, a bazuca, como se diz em Portugal, para a defesa. Ou seja, um orçamento significativo comum no domínio da defesa, não só para a compra de equipamentos em comum, mas para criar forças integradas europeias comuns capazes de responder. Não são os 5 mil homens que estão previstos hoje na bússola europeia que respondem a uma crise como aquela que a gente enfrenta na Ucrânia e que garantem, sobretudo, que é isso que é a questão central, que garantem a segurança dos Estados-membros. Porque, no fundo, é isso que a União Europeia tem que ser capaz. E dos cidadãos europeus. E com ela, dos cidadãos europeus. E, portanto, proteger as democracias europeias contra uma ameaça existencial que hoje se coloca com a autocracia imperialista, czarista de Putin, é uma exigência absoluta dos cidadãos. Vemos hoje, pela solidariedade que existe em relação à Ucrânia, e o apoio a algo que viesse da Europa neste momento, do ponto de vista de um programa sério para enfrentar estas ameaças e para criar uma força europeia significativa do ponto de vista da defesa, teria enorme apoio na opinião pública. Também tenho essa ideia, aliás, a forma. Mas há uma coisa interessante, nós temos que ter sempre, não nos podemos levar apenas pela emoção, temos que ter sempre capacidade de análise. E, de facto, por exemplo, o movimento de refugiados e a forma como a Polónia, a Roménia, esses países estão a acolher os refugiados, que é uma forma extraordinária como as sociedades civis desses países têm integrado as pessoas. O facto de ter sido acionada a diretiva que dá a possibilidade aos refugiados, durante 18 meses, beneficiarem de todos os direitos de acesso à educação, habitação, emprego, saúde, etc. Portanto, todos os direitos, como os direitos dos residentes, isso é fundamental, mas isso aconteceu porque os países ocidentais se solidarizaram com os países da Europa Central e do Leste. O que não aconteceu quando outros países, como a Grécia, foram atingidos por milhares de cidadãos que chegaram à Itália, à Grécia, à Alemanha, e essa solidariedade por parte dos países da Europa Central e do Leste não existiu nessa altura. Essa foi uma das dificuldades, porque a repartição dos refugiados pelos vários países não ocorreu, obrigando alguns países a terem um número mais elevado de refugiados, o que, em alguns casos, teve um impacto grande nas respectivas sociedades. Mas penso que essa ideia da solidariedade dos países ocidentais com os países da Europa Central e do Leste foi muito importante e necessária, evidentemente. Certamente, mas a hospitalidade tem que ser um princípio universal. E este é um exemplo extraordinário de hospitalidade em relação aos ucranianos. Só podemos saudar isso, mas temos que a universalizar. E nós sabemos que todos os dias continuam a morrer pessoas no Mediterrâneo que não recebem a devida hospitalidade da União Europeia, que a União Europeia está mais interessada em impedir que eles atravessem o Mediterrâneo que em os proteger. E vemos o que se passa nos campos na Líbia
e todos os problemas graves que enfrentam os refugiados que chegam ao norte da África. E, portanto, é preciso aproveitar este movimento extraordinário de solidariedade para com a Ucrânia para colocar o tema da hospitalidade, o princípio, o imperativo ético da hospitalidade, fortemente na agenda europeia. Sim, sem dúvida. E o respeito do direito internacional e do direito europeu. De facto, eu acho que isso é um exemplo. É um exemplo o facto de se ter conseguido fazer ter essa hospitalidade, para usar a sua expressão, relativamente aos refugiados ucranianos. Sem dúvida. Como eu costumo dizer, são estas dificuldades que às vezes nos permitem avançar mais um passo. Mas ainda voltando nós à defesa, é uma das áreas onde a autonomia estratégica da União Europeia é fundamental. No sentido de ter autonomia estratégica, portanto, ter um papel importante no mundo. Eu gostava de colocar também esta questão da autonomia estratégica da União Europeia, ou seja, já falou na Gateway, mas como é que coloca a questão de uma forma mais global da autonomia estratégica da União Europeia? Eu diria que isso é uma questão muito importante, porque agora vamos ver um reforço da NATO. Vamos assistir a um reforço da NATO. Não é? Com a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, haverá um reforço da NATO. Mas é verdade também que esses países se aproximam dos países da União Europeia que têm, do ponto de vista da defesa e da segurança, uma atitude mais firme e mais decidida e mais capaz de utilizarem a força. Portanto, há uma convergência também, ao mesmo tempo que há uma convergência com a NATO, há uma convergência no interior da União Europeia. Qual é o debate que hoje se coloca? Penso eu, do ponto de vista global, onde a autonomia estratégica da União Europeia vai ser essencial. Em relação à Rússia, evidentemente, no quadro europeu, essa questão vai se manter na agenda, porque o Putin não vai desaparecer de um dia para o outro, e a Rússia não vai se transformar numa democracia como nós desejaríamos nos próximos anos, e os Estados Unidos são um ponto de interrogação sobre o futuro político dos Estados Unidos. E, portanto, a autonomia estratégica em relação à segurança europeia é fundamental que não fiquemos completamente dependentes da NATO, ou seja, dos Estados Unidos, porque é isso que significa. Mas o debate verdadeiro vai-se colocar, já se começou a colocar, em relação ao mundo. Qual é a visão europeia da ordem mundial? Será que a Europa vai embarcar na estratégia americana de considerar que é útil para a União Europeia uma bipolaridade com a China, de definir a China como inimigo da União Europeia e da NATO? Eu acho que essa vai ser a questão vital. Nós sabemos muito bem que o mundo está em uma transformação extraordinária, que o centro do mundo já não é na Europa, o centro do mundo é algures na fronteira entre a Índia e a China. Quando a gente olha para os anos 2030, ou os anos a seguir, o que é que vemos? A China e a Índia, como as duas enormes potências, representam quase um terço da humanidade, onde há uma enorme classe média com capacidade económica, e essas potências vão ser o centro do mundo, indiscutivelmente. E temos duas hipóteses. Ou achamos que podemos integrar essas duas grandes potências numa ordem multilateral, que é, no fundo, o que é vital para a União Europeia. Aquilo que eu chamei no passado, multilateralizar a multipolaridade. Dará um sentido multilateral à emergência da China e da Índia. E procurar com eles resolverem os grandes problemas do mundo. Não vamos resolver o problema do aquecimento global, por exemplo, sem a China e sem a Índia. Só para falar de um problema que vai ser a emergência ecológica, a urgência ecológica, que é um problema vital. Para não falarmos dos problemas da saúde, vimos todos os problemas que tivemos a enfrentar o Covid, porque não tivemos a cooperação toda que precisávamos da China. Portanto, é necessário integrar a China e não aceitar a estratégia americana de considerar que hoje o seu inimigo é a China. E, no fundo, essa estratégia é a estratégia de Trump, America First. É não aceitar que os Estados Unidos já não são a potência número 1 da ordem mundial. Podem deixar de ser. É a questão do bipolar, unipolar, multipolar. Eu prefiro o termo policêntrico. Policêntrico para quê? Para significar que não são só 3 ou 4 grandes potências, mas que num mundo de atores múltiplos, onde as potências médias terão uma enorme importância. Isso é um desafio grande para a União Europeia, porque a Alemanha é uma potência média, a França é uma potência média, o Reino Unido era uma potência média, e viu-se como ele sentiu que no mundo policêntrico tinha mais liberdade de ação e abandonou a União Europeia, porque pensa que já pode agir a nível mundial como potência média, uma coisa que não era possível no passado, no tempo da bipolaridade ou da hegemonia do mundo unipolar americano.
Portanto, num mundo de potências médias, de pequenas potências, ou há uma ordem multilateral ou é desordem mundial. E essa ordem multilateral precisa de dar o peso devido à China e à Índia, nomeadamente à Índia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. É absurdo, não é? Que um país de mais de 1.300 milhões de habitantes, não seja membro permanente do Conselho de Segurança. É um absurdo, não é? Não faz sentido. E, portanto, sem os integrar, apesar de, infelizmente, a China é uma autocracia e a Índia está num percurso extremamente complicado, com o Modi, de uma política identitária, e que põe em causa também a possibilidade de se integrar a Índia nas grandes batalhas pela democracia e pelo desenvolvimento. Mas a Índia, quando é citada, é sempre considerada a maior democracia do mundo. E é em número de habitantes. Exatamente. Simplesmente está num período extremamente difícil. Eu estive lá agora há pouco tempo, Sim. Estive lá numa missão do Comitê de Comércio Internacional do Sim. Parlamento Europeu, pouco tempo depois do voto nas Nações Unidas na resolução sobre a Ucrânia. E uma das coisas que nos espantaram foi, de facto, eu não posso dizer consenso, mas uma larguíssima maioria e uma contestação mínima, digamos, à posição da Índia na Assembleia Geral das Nações Unidas, na abstenção, na resolução. Sim, mas o Modi vai ser vai ser difícil. Possivelmente não estará sempre no poder na Índia, não estará certamente, e a Índia sim, mas vai é uma grande democracia. Em 2024, em maio de 2024, vai ter novas eleições e seguramente ainda vai estar num bom período. Poder. Mas nós estamos a pensar, quando pensamos na autonomia estratégica... Não pensamos no Modi, pensamos na Índia. Quando pensamos na autonomia estratégica da União Europeia, temos que pensar no médio e longo prazo. Exatamente. E no médio e longo prazo é um mundo de outras potências, um mundo pós-ocidental, em que a Europa e os Estados Unidos já não são o centro e que têm que fazer esforços para trabalhar com os outros, para tentarem criar uma nova ordem multilateral. Uma ordem multilateral mais eficaz, porque mais inclusiva. Porque esta ordem multilateral não é suficientemente inclusiva. Esses países sentem-se marginalizados de muitos centros de decisão a nível mundial. E, portanto, uma nova aliança ocidental para tentar impor, de novo, um mundo ocidental, eu acho que está condenado ao fracasso. E não estou a falar nos próximos anos. Estou a falar na próxima década, 20 anos. E aí é preciso contar com a Índia, é preciso contar com o Brasil. Agora o Brasil é o horror que nós sabemos, com o Bolsonaro como presidente, não é? Que é uma coisa absolutamente contrária àquilo que a democracia brasileira precisava. Mas o Bolsonaro possivelmente vai perder já as próximas eleições. Esperemos que sim. Pois. Portanto, vamos contar com o Brasil para essa ordem multilateral mais eficaz e mais inclusiva. Mas o Brasil também reivindica um lugar na mesa da decisão mundial, exatamente porque é uma potência emergente e que terá um peso significativo na ordem multilateral mundial. Portanto, para mim, a autonomia estratégica da União Europeia é isso. Passa por aí. Passa por aí. Muito obrigada, Álvaro, por ter aceitado participar no podcast. Muito obrigada. Um prazer.